Oi de novo, pessoal. Nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre como enfrentar tudo isso que a gente comentou no primeiro episódio juntos. A Ana Karina continua aqui comigo. E aí, Ana, depois que a gente refletiu sobre os acontecimentos desses últimos meses, queria conversar agora sobre o desafio de se manter equilibrado e firme, mesmo em meio a tantas notícias e situações difíceis que a gente está vendo por aí. Dentro desse contexto, é normal que a gente tenha dias ruins, um pouco triste, um pouco angustiado? Como lidar com isso? Eu tô rindo porque, assim, a gente vive todos os dias num dia só, né? Exato. Então, você pode não ter dias ruins, mas vários momentos ruins e bons dentro do mesmo dia, né? Porque, assim, a gratidão da vida, que eu percebo muito que as pessoas desenvolveram esse lado muito holístico, esse lado muito espiritualizado para manter esse controle em muitas situações. E, ao mesmo tempo, esse cárcere privado, né, ele faz com que você conviva com você intensamente, com o outro que você convivia pouco, de repente, seu marido, seu filho. Você está dentro desse cárcere com pessoas conhecidas e, ao mesmo tempo, tão desconhecidas. Né? Então, assim, aumentou muito o número de divórcios, de separações nesses últimos meses, acho que são 18 meses mais ou menos, né? Teve um avanço no número, porque assim, você teve que lidar de repente com a sua frustração, com a frustração do outro dentro desse processo de encarceramento. E tem uma outra coisa que eu acho muito importante, né? Antigamente, quando você discutia de repente com alguém, você batia a porta de casa, fechava o problema dentro de casa, ou senão você sarava junto com o outro num restaurante, você via uma paisagem, uma viagem. Né, você escutava uma música fora de casa, você ia para o trabalho, você distraía daquele enredo que de repente trazia alguma coisa ruim. E agora não, quer dizer, você tem que solucionar o seu problema consigo e com o outro, né? E geralmente os nossos problemas emocionais, eles são projetivos, né? Então aquilo que descompensa em mim, descompensa na relação. E isso acaba ficando uma coisa muito mais complicada, né? E aí a gente está falando justamente desses sentimentos que consomem, né? Se não forem dominados ali, eles vão consumindo a gente. Como lidar com tristeza, ansiedade, luto, né? Que foi uma coisa também muito recorrente nesses últimos meses. E o próprio medo. E aí, junto com isso, como é que eu observo os meus próprios sinais diante dessas pequenas situações? Eu até comentei esses dias com uma colega que a gente vivia um dia de cada vez. E agora a gente tem vivido uma hora de cada vez, né? A cada hora você recebe uma notícia, você se depara com uma situação. Então, como é que a gente lida com tudo isso? A gente tem que pensar, né, Marina, assim, que mídia que me alimenta. Né? Quer dizer, que mídia que me alimenta e que pensamentos também que vão alimentando a minha vida, né? Igual assim, em relação à tristeza. Eu não posso impedir que um pensamento venha, mas eu posso impedir que ele faça morada, né? No meu contexto de vida, né? No meu cérebro. Porque assim, a gente não consegue separar o que é emocional, o que é fisiológico, né? Quando eu falo medo, você vai sentir um calafrio, você vai sentir uma sudorese, pode ter uma palpitação diferenciada. Então, a gente não consegue separar o corpo da mente. Então, aquilo que alimenta a minha mente vai repercutir no meu fisiológico, né? Isso vai também repercutir diretamente no meu imunológico. Então, quando a gente fala toda essa questão, é não deixar que esse sentimento de tristeza permaneça, né? Até estava conversando agora, né? A gente escuta uma notícia ruim, parece que a gente quer escutar aquela mesma notícia várias vezes. Então você volta, você quer pegar o detalhe da desgraça. E quando a gente escuta uma coisa boa, você fala, já escutei, não precisa repetir. Né? A gente tem essa questão, né? Freud fala muito isso, né? Que às vezes a gente alimenta a alma daquilo que a gente não sabe lidar, que é o sofrimento. Né? Então, outra coisa que eu acho muito importante, a gente observar os sintomas que a gente tem, né? Por exemplo, que é muito, muito preocupante, pessoas que gostavam de fazer atividades que era muito importante na vida e que agora não gostam mais. Isso é um sinal perigoso, né? Então, por exemplo, eu não posso sair de casa, mas eu sempre gostei de planta, agora eu não gosto mais de planta. Sempre gostei de cozinhar. Nossa, Ana, eu tenho calafrio só de pensar que eu tenho que cozinhar, comida me dá nojo.
Gente, são sinais preocupantes. Gostava de falar com a família, né? Discutir com uma pessoa da família é normal, discutir com um colega do trabalho é normal, mas discutir com todas as pessoas do mesmo contexto, concomitante, isso é um sinal perigoso, tá? Outra coisa, tem muitas pessoas desenvolvendo a crise de pânico. A crise de pânico, ela vem de um gatilho que não é diretamente ligado. Então, assim, posso ter várias situações difíceis, mas ao mesmo tempo aquele gatilho é totalmente desvinculado da minha crise de pânico, tá? Pode ser uma coisa que totalmente desvinculado mesmo, que não tem uma relação direta, né? Então, o que seria essa crise de pânico? Parece que o ar não chega onde ele tem que chegar, a gente respira. Você fala, a gente está faltando ar aqui, né? É aquele gelo na barriga, achando que alguma notícia ruim vai acontecer. Então, toca o telefone e você fala, é desgraça. Em vez de atender, você foge do telefone. Né? E geralmente, as pessoas que têm mais tendência à depressão é onde ainda está escuro, ou é no entardecer, ou no amanhecer. E as pessoas com maior ansiedade, geralmente acontece assim, às 3 da tarde, 4 da tarde, essas crises de pânico. Então, acho que são coisas que a gente tem que observar, tem que ver assim, e hoje o que está te incomodando? Né? Se aquilo que te incomoda, ela tem solução, se ela não tem solução. Né? Escutem pessoas diferenciadas e também cuidado com quem você conta os seus problemas, né? Porque às vezes as pessoas elas não têm uma solução e aumenta o seu problema, né? Você sai com 2 problemas, mas procurar de repente pessoas que tenham essa contingência de cuidar do outro. Para você que está ouvindo a gente, calma, a gente tá junto nessa. No próximo episódio, a gente vai olhar para o futuro com esperança.